Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Nós vamos dar início a uma nova matéria de gramática, que são os substantivos. Substantivos, o que é o substantivo? É a palavra que dá nome aos seres, indicando pessoas, lugares, sentimentos, estados, qualidades e ações. Substantivo é aquilo que dá nome a tudo. Todas as coisas têm um nome, portanto, substantivo é a classe gramatical mais numerosa. De acordo com a gramática portuguesa, um substantivo é determinado pelo seu gênero, o número e o grau. A classificação. Os substantivos têm algumas classificações específicas. Então, nós temos o substantivo primitivo e o substantivo derivado. O primitivo são aquelas palavras que não derivam de outras. Exemplo, flor, pedra, moto, jardim. Derivados são aqueles substantivos que já vêm de outra palavra existente na língua. O substantivo que dá origem ao derivado é o radical. Por exemplo, floreira, pedreira, motorista, jardineiro. E aí a gente relembra até a matéria passada. Quando uma palavra dá origem a outra, ela é chamada de primitiva. E quando essa palavra já vem de outra, é chamada de derivada. Nós também temos substantivos simples ou compostos. Simples tem apenas um radical. Exemplo, água, couve, sol. Composto é aquele que tem dois ou mais radicais. Exemplo, água de cheiro, couve-flor, girassol, lança-perfume. Concreto é o substantivo que designa seres que existem ou que podem existir por si só. Exemplo, casa, cadeira. Também são concretos os substantivos que nomeiam divindades, Deus, anjos, almas e seres fantásticos, fada, doente, pois existentes ou não sempre são considerados como seres com vida própria. Então, os concretos você tem uma ideia já definida, uma ideia própria. Por exemplo, apostila é um substantivo concreto, saci pererê, fada, porque eu tenho uma ideia de como seja. Os substantivos abstratos não têm essa ideia formada. Eles designam ideias, conceitos, sentimentos, ações, cuja existência está vinculada a alguém ou a alguma outra coisa. Por exemplo, justiça, amor, trabalho. O substantivo comum denomina um conjunto de seres de maneira geral, ou seja, um ser sem diferenciar dos outros do mesmo conjunto. Substantivos comuns são nomes genéricos, exemplo, lobo, pizza, máscara. Substantivos próprios denotam um elemento individual, que tem um nome próprio dentro de um conjunto, sendo grafado sempre com letra maiúscula. Exemplo, Pedro, Fernanda, Giovana, Portugal, Brasília. E também nós temos a classificação dos substantivos como coletivos. O substantivo coletivo designa um nome singular dado a um conjunto de seres. No entanto, vale ressaltar que não se trata necessariamente de quaisquer seres daquela espécie. É um conjunto de seres iguais. Exemplo, cardume, que é um conjunto de peixes. Arquipélago é um conjunto de ilhas. Alcaté é um conjunto de lobos. Bom, os substantivos, eles flexionam em gênero, em número e em grau. Mas aqui esse mês nós vamos ver apenas a flexão de gênero. Então, a flexão de gênero ela vai designar se o ser é masculino ou feminino. Mas se dá para fazer essa diferenciação entre masculino e feminino. E aí, quando eu tenho essas duas formas, eu digo que eles são biformes. E os biformes, eles podem ter origem no mesmo radical ou em radicais diferentes. Quando os substantivos biformes têm origem no mesmo radical, são como esses aqui, ó, menino, menina, traidor, traidora, aluno, aluna. Você percebe que eles têm a mesma origem. Quando eles são heterônimos, eles apresentam radicais diferentes e dispensam o artigo flexão para indicar gênero, ou seja, apresentam duas formas, uma para o feminino e uma para o masculino.
Exemplo, arlequim, colombina, homem, mulher, bode, cabra. E os substantivos uniformes apresentam a mesma forma para os dois gêneros, podendo ser classificados em epicenos, referem-se a animais ou plantas e são invariáveis no artigo precedente, acrescentando as palavras macho e fêmea para a distinção do sexo do animal. Exemplo, onça macho, onça fêmea, jacaré macho, jacaré fêmea, a foca macho e a foca fêmea. Então, alguns animais, alguns nomes de animais, eles são considerados substantivos com flexão epiceno, porque eles precisam de que eu coloque fêmea ou macho do lado para saber o sexo. Nós também temos flexão de substantivos uniformes, que são chamados de comuns de dois gêneros. O gênero é indicado pelo artigo precedente ou por um adjetivo que venha antes. Exemplo, o dentista, a dentista, o estudante, a estudante. E sobrecomuns são substantivos invariáveis. E eles também não mudam nada, nem a palavra que vier antes, nem o artigo que vier antes. Exemplo, é sempre a vítima, o indivíduo, é sempre a criança, é sempre o cônjuge, tá? Não muda. Sobrecomum. Agora algumas questões. Marque a alternativa em que haja somente substantivos sobrecomuns, ou seja, aqueles que não vai variar nada, nem no artigo que vier antes. Pianista, estudante, criança. Bom, pianista e estudante são comuns de dois gêneros, então a gente já descarta o item A. Dentista, borboleta, comentarista. Bom, borboleta é epiceno, eu posso ter o comentarista, a comentarista, o dentista, a dentista. Então já descarto o item B. Crocodilo, eu posso ter crocodilo macho, crocodilo fêmea. Então é epiceno, já descarto também. E nós temos o item D, é a vítima, o cadáver e a testemunha. Vamos ver o item E. Tem a criança, pode ser o desportista, a desportista e é o cônjuge. Então, como no item E, desportista é comum de dois, o item certo, que só tem substantivos sobrecomuns, é o item D. Vítima, vítima, cadáver e testemunha. Aí aqui, indique a alternativa em que todos os substantivos são abstratos. Nós temos tempo, angústia, saudade, ausência, esperança e imagem. Gente, tempo é uma medida física. E imagem, eu tenho imagem que eu posso tocar, que são fotos ou de algum material sólido. Então, não são abstratos. Angústia, sorriso, luz, ausência, esperança e inimizade. Bom, luz é uma medida também que dá para você fisicamente estudar, então não é abstrato, nem sorriso. Inimigo, luz, esperança, espaço, tempo. Bom, luz, espaço, tempo para vocês que a gente estudam física, para mim que já estudei física, a gente sabe. Então, são medíveis segundo o estudo científico, então não é abstrato. Angústia, saudade, ausência, esperança e inimizade. O item é espaço, olhos, luz, lábios, ausência e esperança. Gente, o item é espaço, olhos, luz e lábios não são abstratos. Então, o item certo aqui também é o item D. Angústia, saudade, ausência, esperança e inimizade. Esses são os substantivos abstratos. Bom, essa matéria é bem curtinha. A gente viu a classificação dos substantivos e a gente viu a flexão em gênero dos substantivos. Espero que vocês estudem na gramática, façam as tarefas, estejam acompanhando todas as aulas e vai dar tudo certo, gente.